prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Tânia e a federação e dizer que os gravetos, quando estão juntos, eles são mais fortes para se atingir o objetivo. Não se dividam nunca mais. Bom, eu gostaria de iniciar esse trabalho dizendo que eu trabalho com hemofilia há 23 anos, dentre as outras doenças hematológicas, e tenho 40 anos de profissão, dentre outras coisinhas que eu faço. Eu não possuo conflito de interesses. Aqui eu quero fazer uma homenagem a duas pessoas portadoras de hemofilia que já nos deixaram. O Enfio, o de barba, para quem não conhece, dentre outras profissões que ele teve, ele foi um cartunista e durante a ditadura militar ele lutou contra a opressão e, através do humor com seus personagens, esse que está aí é a Graúna e o outro é o Fradinho Comprido, ele mostrou que essa nação precisava de resistência para que as mazelas cessassem. Ele faleceu em 1988, aos 43 anos, vítima de AIDS, quando contraiu o HIV em uma transfusão sanguínea. Seu irmão, o Betinho, foi torturado, exilado, e quando voltou ao Brasil, ele deu um cara na nossa sociedade hipócrita que nós estávamos com fome. Muitas pessoas passam fome até hoje. E ele instituiu a política do quilo. Para quem não sabe, para quem é mais novo, os artistas e intelectuais da época, quando se uniam para fazer algum evento, todos tinham que entrar, independente do ingresso comprado, ou era apenas levar 1 quilo de alimento, para alimentar os brasileiros que passavam fome. Então, minha homenagem a esses dois grandes portadores de hemofilia, não portadores de hemofilia, mas grandes cidadãos brasileiros que possuíam hemofilia. Ele morreu aos 61 anos, o Betinho, em 1997, e contraiu o HIV na hemodiálise, porque ele também tinha insuficiência renal, e faleceu da AIDS. Bom, vamos começar falando sobre como que eu abordo uma pessoa que teve sua gênese, um bebezinho, até uma criança de 2 anos. Primeiramente, eu tenho 2 ouvidos e uma boca, então eu vou falar menos e ouvir mais. Tenho 2 olhos, vou observar mais. Quando a mãe chega com aquele bebê no colo, ou aquela criança, eu vou ouvi-la para ver o que ela quer me dizer. E ela vai me dizer muitas coisas. E o que eu vou fazer nesse momento? Primeira coisa, se for uma mutação genética e o pai está ali, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar a questão que existe essa mutação genética para que não haja a linguagem subliminar de que houve uma relação extraconjugal e aquela criança nasceu. Eu já vi isso acontecer e vi relação deixar de existir por causa disso, né, dessa dúvida. Com essa criança, se ela estiver só amamentando no peito, não há necessidade de fazer qualquer outro tipo de procedimento. Eu vou, quando ela estiver maiorzinha, ensinar a mãe como que ela deve segurar esse bebê, essa criança, para fazer a higiene dos dentinhos dela. Eu vou trabalhar com essa mãe, eu não vou estar focado na criança, eu vou estar focado na mãe ou no pai, ou em ambos que forem à consulta, para trabalhar uma alimentação não cariogênica, colocar a questão de não usar açúcar na mamadeira, como escovar o dente corretamente, colocar que não se deve colocar mais do que a quantidade de 1 grão de arroz numa escova de dente de uma criança até os 5 anos de idade. E aos 2 anos isso é muito importante, porque ela vai deglutir essa pasta de dente, né? Então, 1 grão de arroz é o suficiente. Aqui dos 2 aos 5 anos. Essa é uma idade muito interessante, porque eu quero só voltar um pouquinho, que eu esqueci de dizer uma coisa muito importante aqui nessa fase. A criança começa a engatinhar, então a gente orienta as mães e os cuidadores, no caso, o pai, avô, quem cuida da criança, que se deve tirar os tapetes que são móveis,
Porque se ela está engatinhando, ela pode escorregar naquele tapete, se movimentar, bater em algum bordo cortante. Se as quinas das mesas forem agudas, fazer uma proteção para que quando ela bater ali, não machucar a boquinha, né? Isso é muito importante nessa fase. Dos 2 aos 5 anos é uma fase que as crianças gostam muito de comer pasta de dente, então enfatizar sempre que se deve usar 1 grão de arroz equivalente. A pasta de dente tem essa boca grande, porque um vendedor brasileiro, quando a Gessi Lever, os mais antigos aqui conhecem qual era a Gessi Lever, ela queria aumentar as vendas, e um vendedor, ele foi lá e teve a ideia de aumentar a boca do tubo da pasta de dente para poder sair mais e poder vender mais, e aí a propaganda foi feita nesse sentido, mas isso está incorreto, botar aquela grande quantidade de pasta de dente numa escova. A escova de dente de uma criança, ela deve ser compatível com a idade, então não adianta dar uma escova de adulto para uma criança. Mas eu trabalho com pessoas de várias rendas sociais e várias rendas econômicas, então você tem que ver se essa família tem escova de dente para todos. Eu não vou estar indicando uma escova de dente com alto valor agregado, porque se essa família não tiver o dinheiro para comprar essa escova de dente, vai ter uma frustração. Então, a indicação ela vai estar muito relacionado ao poder aquisitivo dessa família. A outra coisa importante nessa faixa etária é alertar os avós, principalmente, e as tias, para não estar dando balinha, sobremesa. Por quê? Porque essa fase é uma fase que as crianças começam a ter contato com um núcleo familiar. Elas ainda não foram para o núcleo extrafamiliar, elas estão mais no núcleo familiar. E a avó adora dar uma balinha, adora dar um docinho, né? É importante também, naquela fase anterior, e nessa também, porque vai estar nascendo os segundos molares descidos, para que orientem que não vai haver sangramento se escovar adequadamente o dente. Essa é uma das coisas que a gente já deve trabalhar, é tirar isso de que quem tem hemofilia vai sangrar a gengiva. Não, quem tem hemofilia não vai sangrar a gengiva. Ele vai ter um sangramento exacerbado se tiver um processo inflamatório instalado. O processo inflamatório instalado, ele é oriundo, 99% das vezes, por falta de higiene adequada, seja o não uso do fio dental ou a escovação inadequada. Então, isso a gente deixa claro, porque não existe isso de a hemofilia sangrar a mucosa porque tem hemofilia. Não, isso não acontece. Só tem a exacerbação, né? Então, essa é uma fase importante de fazer a erupção dos dentes não sangrar. Se faz isso como? Se faz isso orientando como que se deve higienizar adequadamente. Naquela fase anterior, quando está nascendo os dentinhos, uma coisa muito interessante para as crianças e para as mães ficar sossegado, porque as crianças vão ficar chorando, vão ficar incomodando, vão ficar moadinha quando está nascendo os dentinhos, principalmente os molares, é dar para a criança chupar um pedacinho de cana-de-açúcar. Quem já viu cortar a cana-de-açúcar em 6 pedaços, vê que aqueles pedacinhos a criança fica chupando aquilo, mastigando, aquilo estimula a mastigação, provoca uma higiene, mas não provoca cárie dentária, porque a cana-de-açúcar mascando aquilo ali não vai provocar cárie dentária, tá? É incrível, mas é verdade. Dos 5 aos 7 anos é a fase que está caindo os dentinhos. Então, nessa fase, a gente ensina, além de como prevenir o sangramento quando vai cair, que é com a escovação. Se tiver um sangramento, hoje com a profilaxia isso já mudou muito, não acontece, né? É colocar um curativo de ácido tranexâmico em cima, uma pastinha, segurar com a gaze, morder e não tem problema. Essa é uma fase tranquila, onde vai nascer os primeiros molares permanentes, geralmente eles nascem aos 6 anos, então é cuidar com a higiene dos dentes posteriores. Isso é importante. E cuidar, porque com bicicleta, queda, isso tudo pode levar a um trauma, e ter em casa
o AstraNexâmico ou vai para a unidade de saúde que ele é referenciado, um hemocentro, fazer o curativo, né, se for necessário. Aqui dos 7 aos 12 é onde ocorre a grande mudança nos meninos. Os meninos vão interagir com o seu grupo, eles foram inseridos, né? Os incisivos nascem e as crianças são inseridas no meio externo. Antigamente era assim, se ia para a escola aos 7 anos de idade, porque os incisivos tinham erupcionados. E ali ele vai começar a aprender a ver os diferentes dele. E ele também é um diferente dos outros. E aqui é um grande trabalho que se tem para que aquela idade que a criança não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer isso, não quer aquilo, fazer uma troca de informação com ele da necessidade de continuar escovando adequadamente os dentes, que os pais estão certos de que ele tem que escovar os dentes, mas isso é tudo feito de uma maneira muito tranquila, sem estar punindo, sem estar criticando, é de uma maneira de amorosidade para fazer isso. Aqui é dos 12 aos 18, aonde ocorre uma interação social maior. Então, é a idade que as crianças e os jovens, né, que já estão jovenzinhos, eles vão querer beijar a namoradinha, vai ter o namoradinho, vai ter o que for. Ele vai ter que cuidar mais dos dentes dele para não ter o tal do bafo, né? Que é uma das coisas que tem que fazer. E nessa fase também, eles querem muito botar aparelho ortodôntico. Se necessário, pode botar aparelho ortodôntico, então não existe nenhuma contraindicação. Aqui dos 18 aos 30 anos é onde o siso é o dente do juízo, por isso que aos 18 anos se dizia que estava apto a entrar no mercado de trabalho, porque ele já tinha juízo por causa do siso. E essa fase dos 18 aos 30, onde ele começa a ter a grande inserção dele no meio econômico, geralmente, porque ele começa a trabalhar, ou ele já está num estudo mais avançado, já está pensando na sua profissão, e essa é uma fase que tem que cuidar da higiene. Mas também é uma fase que, se ele não cuidou adequadamente dos dentes, ele vai precisar fazer o tratamento de canal. Pode fazer normalmente o tratamento de canal, não há nenhuma indicação de não fazer tratamento de canal para hemofilia. E usar o fio dental. É uma fase que muita gente deixa de usar o fio dental. Eu tenho uma filha que tem 34 anos e ela não usa o fio dental. Aqui dos 30 aos 60 anos, então, alguns já viraram avós, os outros estão constituindo família ainda. Essa é uma fase onde alguns já perderam dentes, porque o meu maior prazer é encontrar um adulto livre de cárie, e eu tenho isso muitos pacientes, tive no meu consultório, hoje eu não tenho mais consultório, e trabalho só no hemocentro, e tenho no hemocentro jovens, adultos, inclusive, que não têm cárie dentária. Mas aquele que já teve, perdeu o dente, ele pode fazer um implante dentário sem nenhuma contraindicação por causa da hemofilia. Se ele tiver que fazer um enxerto ósseo, ele pode. Se a pessoa faz uma cirurgia ortopédica daquela que foi mostrada, por que ele não vai fazer um implante? Então, quem diz que não pode fazer o implante é o colega que não sabe de nada, não quer estudar ou está com medo de fazer, porque isso acontece na odontologia. Então, vocês, como portadores de hemofilia, se o colega lá diz que não pode fazer, diga a ele: fulano, que tal dar uma estudadinha? Olha, tem alguém lá em São Paulo, no Rio, no Brasil inteiro tem, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, nós nos reunimos, nós cabíamos em 2 táxis no final do Congresso de Hematologia. Hoje já somos em maior número. Aqui dos 60 aos 80 anos, então é a fase onde vai haver a nova liberdade, que é, se ele não for ajudar a família, continuar sustentando a família, né? Porque isso acontece muito hoje em dia também. Tem um monte de gente deitada que fica nos avós para fazer aquele... Mas ele está livre, aquelas pessoas estão tranquilas. Mas alguns ali já têm prótese total, perderam todos os dentes, então tem que tirar essa prótese total para dormir, independente de ter hemofilia ou não, para oxigenar o tecido. Ninguém dorme de sapato, por que vai dormir de dentadura, né? Ou de ponte móvel? Tem que tirar. Então, e também pode
aquilo ele pode aspirar a dentadura. Já teve caso de ter que tirar a dentadura da garganta da pessoa, né, do esôfago, e então tem que dormir sem a dentadura e a ponte móvel, né. Essa é uma fase que é muito interessante. Aqui aos 80 anos, acima dos 80 é onde a gente já vai estar vendo. Eu tenho 65 anos, né, então as fases da vida, elas vão mudando. E eu acredito que eu, quando tiver aos 80 anos, eu queria estar como esse senhor. É claro que sem a prótese, porque eu tenho todos os meus dentes, mas ele tem a prótese. Então ele deve ter tirado essa prótese para continuar com esse sorriso, ou fez os implantes, né? Não tem problema nenhum. Mas ele está olhando para outra dimensão já. Ele já está olhando para outro espaço, que eu vivi a vida aqui e fui feliz. Então, nós temos aquela frase inicial que eu coloquei lá: mantenha nos lábios um sorriso e na boca uma palavra amiga. É porque, quando eu fui trabalhar no Hemocentro, a auxiliar que eu tinha lá, já era uma senhora, ela perguntou se eu era tolo, porque eu vivia sorrindo e estava tudo bem o tempo todo. Eu falei: eu posso ter duas opções na minha vida, né? Eu ter uma palavra legal para falar com alguém, uma piada, uma bobagem, e viver com um sorriso nos lábios ou uma lágrima nos olhos, né? Eu choro bastante também, mas eu também sorrio bastante. Eu acho que a gente tem que levar a vida lutando sempre. A Tânia diz que não gosta da palavra luta. Eu acho que a palavra luta, para mim, é a amplitude da adversidade. Eu vou superar essa adversidade, seja ela qual for, né? Não é no sentido de eu vou magoar alguém ou eu vou fazer isso, mas eu vou fazer uma coisa que torne melhor o meu dia a dia e torne melhor aos outros. E eu quero agradecer muito o pessoal da limpeza que trabalha com a gente lá, porque a gente fala nas equipes multiprofissional técnica, mas a gente depende desde o pessoal que trabalha na limpeza, pessoal administrativo, para poder fazer o trabalho de maneira adequada. Esse é o site onde eu peguei a maioria das imagens, certo? E eu gostaria de dar muito obrigado a vocês por estarem aqui hoje fazendo uma coisa que é muito importante, fortalecendo a Federação Brasileira de Hemofilia, porque ela tem que ser fortalecida assim como a associação. Se vocês têm tudo que vocês têm hoje, se deve à luta nesses anos todos. Muito obrigado.